Meus irmãos, eu queria convidar os irmãos para nós juntos lermos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 13, e vamos ler até 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 17. Nós estamos fazendo algumas pesquisas e hoje o último cântico, né? Ou melhor, os dois últimos cânticos, né? Que o pastor Cervelho é Rosilane ou Rosilene? Rosilane. Eu erro tudo, né, irmão? Eu tenho esse problema de errar nome mesmo. Às vezes até que eu erro até o meu nome. Então, que os irmãos cantaram aqui, né? E a gente quer trazer uma palavra dentro disso hoje, né? Eu não sabia os cânticos que o pastor e a irmã iam cantar, né? Mas Deus sabia e colocou essa palavra no nosso coração para ministrarmos nessa noite. Vamos lá? Vai ler aqui mesmo? Então vamos ler aqui então, porque fica aí para todo mundo acompanhar bonitinho a NVI, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Hoje o tema que eu quero trazer para vocês é uma palavra de consolação e esperança. No mundo que vivemos hoje, né, a gente precisa muito ser consolado, né? E muito mais ainda, ter esperança. Porque tudo nesse mundo gira em torno de tirar essas duas coisas. Nos colocar mais aflitos e nos colocar desesperados. Se nós formos observar a vida, se a gente for deixar nos levar pela vida, que a qual ela quer trazer, quer vir até nós, né? Que o mundo quer trazer até nós, a gente, na verdade, a gente vai simplesmente viver assim, né? Atormentado, desesperado. Aí aquela palavra tédio, já ouviu falar a palavra tédio? O crente tem que ter tédio? Não, o crente não tem que ficar tédio, né? Mas quantos de nós, às vezes, ficamos numa vida tediada? Quantas vezes nós vivemos numa vida desesperada, né? Porque a gente troca tudo aquilo que a Bíblia nos ensina por coisas que a qual deixamos nos envolver no dia a dia. E perdemos essa característica de sermos felizes. Lembra do cântico que o pastor cantou? Eu notei aqui, rapaz. Esse hino eu ouço quase todos os dias quando a gente vai lá e está trabalhando, né? Tá cantando esse hino, eu fico meditando, deu para cantar ele, mas aí o pastor Silvírio canta melhor do que eu, né? É ele, por ele, que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, né? Então vocês observaram a letra que essa canção ela transmite para a gente? O que ela pode ministrar em nosso coração? Né? Que por mais que a gente a gente não está fazendo em vão, né? Não fazendo em vão. A gente está fazendo algo porque
porque é para Deus. Existe algo melhor esperando por nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele fala: tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Então tem coisa muito boa esperando por nós. Tem coisas a qual a gente nem imagina. O apóstolo Paulo também, parece que é 1 Coríntios 2,9, não falo de memória, que ele fala: aquilo que os olhos não viram, né, que os ouvidos não ouviram, que não entrou no coração do homem, é justamente isso que Deus quer nos revelar, que Deus quer que nós vivamos. Muito mais coisas que a gente não imagina. Você imagina? Não imagina. Mas Deus quer nos dar. Deus quer o melhor para todos nós. E provavelmente, nessa situação que nós estamos lendo aqui hoje, ela descreve exatamente, talvez, um povo desesperado, um povo preocupado. Às vezes, quando a gente vê alguém deitado em um caixão, né, as pessoas pensam o seguinte: perdi, né? Foi embora. Aqui nosso saudoso irmão bispo, né? Celso. Nós não perdemos o bispo Celso. Nós estamos ele está apenas nos aguardando nos encontrar conosco lá no céu. Não é coisa maravilhosa, né? Esse é o pensamento do crente. Um dia eu estava pensando por que o Salmo 116, ele fala que a morte do justo, ela é bela aos olhos de Deus. Por quê? Por que será que ali fala? E incrível que pareça, quando eu estava lendo esse salmo, eu falei assim: agora eu quero saber quem escreveu esse salmo. Porque para poder, se você for ler o salmo todo, é um salmo dinâmico, um salmo forte, né? E aí nas minhas pesquisas, nós encontramos quem escreveu esse salmo. Foi justamente quem? O rei Ezequias. Imagine só. E provavelmente ele escreve esse salmo virado para a parede, né? Quando Isaías falou para ele que ele ia morrer. Você vai morrer, rei Ezequias. E ali o salmo em si descreve, provavelmente, não vou aqui afirmar que eu não estudei para isso, mas provavelmente ele, ao virar para a parede e orar a Deus, ele escreve também esse Salmo 16. E faz com que Isaías volta, né? Deus faz com que Isaías volta no meio do caminho, para poder dizer para que ele vivia mais 15 anos. E ele fala isso. Mas por quê? Poderiam pensar que descreveria que é bela ou que é legal o amor do justo aos olhos de Deus. E pensa numa coisa, irmãos. Enquanto estamos vivos, entenda uma coisa: enquanto estamos vivos, nós estamos propensos a pecar. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? A qualquer momento a gente pode perder a alegria da salvação. A qualquer momento a gente pode perder a satisfação de poder estar no caminho do Senhor. Nós estamos propícios a isso, todos nós. Ninguém que está vivo aqui está fora disso. Eu, pastor, ninguém está fora disso. Então, quando o justo morre, o diabo nunca mais terá acesso à mente e o coração daquele justo. Ele estará para sempre com o Senhor. Então, quando o justo morre, quer dizer o seguinte: Satanás perdeu mais uma alma. Essa não vai para o inferno. Essa já está garantida no céu. E aqui no texto que nós lemos, pode-se pensar que os tessalônicos estavam pensativos sobre isso. Fulano morreu. E Paulo, ele começa justamente, bota no 13 para mim. E Paulo começa justamente a falar sobre isso, né? Gente, não vamos nos entristecer pelas pessoas que morrem, né? Porque quem faz isso são justamente as pessoas que não têm esperança, que não conhecem Deus. O crente, quando ele morre para poder dizer assim: olha, eu vou estar lá. Então ele apenas está aguardando eu chegar lá. Então Paulo está dizendo para eles que não era para eles ficarem tristes. A palavra ignorante quer dizer assim: tem pessoas que não conhecem
né, conhece a Escritura. Então não vamos nos colocar dentro desse quadro de pessoas que a qual não querem conhecer a verdade. E aí prossegue. Né? Aí no verso 14 ele fala, se realmente nós cremos mesmo? Aí a pergunta é bem básica. Será que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou por nós? Será que é isso mesmo que nós cremos? Então, crer não é somente dizer que eu creio que Jesus morreu. Crer significa eu estar ciente, vivendo, é uma ação. Não é uma questão apenas de dizer, é uma ação. Eu tenho que crer no meu dia a dia, na minha vida cotidiana. Eu sei que eu estou aqui, eu posso amanhã eu poder não estar, mas e outros talvez não estarão, mas com certeza Deus nos trouxe a verdade intermédio da morte e da ressurreição de Jesus. Ele morreu para poder pagar os nossos pecados. E ressuscitou para poder dizer assim, é assim que vocês vão estar também naquele grande dia. No mesmo corpo que eu tenho aqui agora. Está entendendo? A ideia é que existe vida. Enquanto outros mais estão aí sendo adorados, mas eles estão lá nos sepulcros. Né? Temos aí o tal do Buda, temos aí o tal do Maomé e outros mais, que morreram, são ditos como homens isso, homens aquilo, mas eles estão lá. Jesus não. Jesus, ele morreu sim, para poder nos trazer a salvação, a ideia da salvação, e ressuscitou para poder mostrar para a gente que ainda existe esperança para todos nós que estamos aí no meio do caminho embaralhado. Deus, ele quer nos livrar. Deus quer nos abençoar. Aí ele continua. Não, continua lá. Por meio de Jesus, trará aqueles que neles dormiram. A certeza absoluta é essa. Tudo isso vai virar pizza. Pizza não, vai virar festa, né? Um grande dia. Não sei se vai ter pizza lá no céu. Será que vai ter pizza no céu? Poxa vida. Pensou? Aqui, Jesus repartindo a pizza, né, pra gente. Tudo pra esse pizza, né? Posso faz mal pra caramba, né? Tá entendendo? Todos nós vamos participar da festa. Existe algo preparado para nós. Jesus, no capítulo 14 de João, ele fala o quê? Não fique aí preocupados. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar para vocês. Existe algo preparado para a gente. Algo que a qualquer momento pode acontecer. Então, por isso, nós precisamos continuar a crer, não dizer apenas que cremos, mas crermos de uma forma que a gente venha a vivenciar isso no dia a dia. Como é que... Aí você pergunta, pastor, como é que você vivencia isso? Seja feliz e satisfeito da vida. Como nós cantamos aqui agora, né? E hoje eu vou usar o hino do pastor hoje. É para sair do negócio aqui. Né? Nós vamos gastar tudo na nossa vida para Deus. Vamos nos gastar para Ele. Como é que você faz isso? Orando, evangelizando, estando sempre continuamente na igreja, louvando o nome do Senhor justamente conosco aqui. Ao sairmos daqui, sabemos que lá fora existe uma ação missionária que todos nós temos que fazer, que é evangelizar as pessoas que estão lá fora. E se alguma coisa você perdeu, não se preocupa com tudo com isso, não. Podemos perder tudo, mas a alegria, ela deve ser mantida. Ser alegre, estar satisfeito com a obra do Senhor, com Deus. Que está feliz, ele sempre está querendo se relacionar com Deus de alguma forma. Eu sempre falo que nós precisamos vivenciar isso. Ontem mesmo eu comecei a ler uma história muito legal, que é a história da igreja de Éfeso, descrita no capítulo 2, no capítulo 2 de Apocalipse. E ali, estudando ainda, não terminei ainda, mano, porque
o dia a dia, eu tenho que trabalhar hoje, aí amanhã eu vou tentar ver se eu consigo, pelo menos, dar uma sequência. Mas você vê que a igreja de Éfeso era uma igreja dinâmica. Ela evangelizava, ela tinha atividades. Porém, tinha um problema que nós precisamos resolver, nós também resolver esse problema. Que talvez nós também vivemos isso, que é perdermos a essência do primeiro amor. Que essência é essa? É aquilo que é a vontade que nós tínhamos antes de vir para a igreja, que às vezes, de vez em quando, esmorece, né? É a vontade de louvar a Deus que às vezes quando a gente esmorece. É a vontade de ler a palavra que quando chega a noite, a gente deixa tudo para poder ler a Bíblia de 11 horas da noite, que quando nós terminamos os nossos afazeres, mas nessa hora começa o olho a ficar, né? Aí quando vai ver, a Bíblia caiu no peito e você dormiu. Você não leu. Está entendendo? São coisas que a gente precisa vivenciar novamente. A alegria da salvação, será que nós temos isso mesmo? Será que nós conhecemos essa alegria mesmo? Essa vontade de estar falando com Deus, de estar se relacionando com Deus? Um tempo atrás, os irmãos depois, com calma, quiserem também, eu mando o link para vocês. Nós falamos sobre um tema muito sério, quando nós estávamos ainda fazendo a escola bíblica ainda. O nome do livro era Transformados, Seguros. Tinha outra frase que eu esqueci agora. E eu achei interessante o tema, eu comecei a ler o livro. E ali eu comecei a ver, ao ministrar, eu mesmo assim, rapaz, esse negócio é muito mais profundo do que nós imaginávamos, né? É muito mais interessante do que eu pensava, né? Ser crente não é simplesmente apenas ler a Bíblia, não é apenas estar na igreja. Existem outros fatores muito mais ainda interessantes, muito mais importantes, né? E depois vocês podem ver com calma lá. E uma delas é essa. É a alegria da salvação. A satisfação de ser cristão. A satisfação de andar com Deus. A satisfação de você. E por outro lado, nós temos uma parábola na Bíblia que ela nos traz dois pontos ali que chamam-nos a atenção. É a parábola do filho pródigo. A primeira delas é que o filho foi embora, né? E depois ele volta. Depois que ele perde tudo, a vida dele ele vai ao submundo da vida, ele volta, e o pai, com muita satisfação e alegria, o mais interessante é que na parábola o pai sempre está às portas, aguardando todos os dias o seu filho. Ele sabia que o filho ia voltar. E recebe com alegria, e o filho renovado, ele recebe as novas roupas, as roupas de um filho mesmo, o seu anel selado e etc. E por outro lado, nós temos outro problema. O filho mais velho, que deveria também estar alegre, ele ficou aborrecido. Eu estou aqui todo tempo com meu pai. Nunca tive uma festinha assim, né? Nem um bezerro meu pai matou para mim durante esse tempo todo. Agora tá esse aí, ó. Fala, fez um caminhão de bobagem. Caminhão de bobagem, agora volta e o pai faz festa. Isso se chama graça. Lembra da história que nós lemos? Deixa eu contar aqui uma história que eu li, que me chamou muita atenção, escrita pelo pastor Rafael. Esqueci o nome, sobrenome. Rapaz, eu tô ruim de memória hoje, né? Esqueci muitas coisas. Pastor Rafael. Ele contava uma história da seguinte forma. O tribunal. Quem era o réu? O réu era um estrupador de crianças, que além de estrupar as crianças, ele as matava. Ele estava no banco do réu. E ali estavam os jurados, o juiz
E ali começou o advogado de defesa, como de sempre, e entrou o promotor, aquele que é acusador, que está ali para poder mesmo mandar o camarada para poder ficar eternamente na cadeia. E ali gera ali, vai gerando aquela toda, vai aquela continuidade. E aí, o que aquele. É claro que o Brasil não tem isso, mas se fosse nos Estados Unidos, talvez ele receberia perpétua ou a pena de morte. Mas aconteceu algo inusitado naquele tribunal. O juiz absorveu aquele homem. Aí entrou, sabe, a indignação. Como pode isso? Como pode isso? Como pode absorver isso? Mas que o moral da história aqui, para nós entendermos, isso chama graça. Talvez você nunca fez nada disso que aqui estava aquele cidadão. Mas todos nós estávamos no mundo. Mas Deus nos salvou. Nos trouxe para o seu reino. Para a sua presença. Então, a certeza que nós temos que ter é essa, que nós fomos escolhidos para sermos salvos. Você não está aqui na igreja apenas para ser um músico, para ser um cantor, para ser um diácono, ou que seja qual for a função. Não, nós estamos aqui justamente para podermos sempre manter a alegria da salvação, para nós não nos ficarmos preocupados com aqueles que se foram. Fique tranquilo. Meu outro, os 15. Aí, Paulo ele continua falando. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos até aonde? A vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. Aí eu fui em casa hoje entender o que é, certamente nos precederemos aos que dormem. E aquilo começou a calcular, mexer na minha cabeça. Não, isso tem algum significado que eu preciso saber mais do que nós já estudamos. E eu comecei aqui, comecei ali, e aí o entendimento é: nós não vamos nos anteceder e nem depois. Juntos vamos para o céu. Tanto os vivos quanto os mortos. Tá vendo que coisa linda? De repente nós estamos andando na rua. E aí somos arrebatados e de repente a gente vai ver juntamente conosco aqueles que a qual foram antes de nós, mas nós vamos subir juntos. Não existe essa ideia que se pregava aí fora, que falava que primeiro os mortos, depois os vivos. Nós não vamos, vai ser tudo junto. Todos nós iremos encontrar com o Senhor juntos. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Tem ideia que vale a pena nós continuarmos, prosseguir naquilo a qual fomos chamados? Irmãos, confesso uma coisa para vocês. Bate aquela coisinha de dizer, né? Vou parar, né? Tô cansado. Quantos de nós mesmo faz isso, né? O pastor Wagner também faz também. Isso aqui pastor não é gente, não. Pastor também é gente. Isso aqui pastor também não é, né, missionário Graça? Isso que pastor é Deus. Pastor também é ser humano. Aí desbruça. Aí eu olho. Não. Sempre Deus vai fazer aquela coisinha simples. Vai nos levar a nossa mente às promessas. Lembra da profecia? Senhor Wagner? Lembra quando eu te falei isso? Te falei aquilo? Prossegue. Continua. Pior é eu chegar e não acontecer isso comigo. E eu não estar lá naquele grande dia.
Gente, nós não podemos perder tempo nessa data. O pastor Civil falou aqui inicialmente, né? Com muita sabedoria. O dia passa. Sabe que o dia passa rápido, né? Como ele falou com muita propriedade. Porque a gente acaba se envolvendo com o mundo. Né? E tem aquela desculpa de sempre, perdoe a minha. Às vezes eu estou sendo um pouco meio radical. Se eu tiver, me perdoe. Mas aí fica a desculpa, eu hoje não li a Bíblia, sabe por quê? Porque hoje não tive tempo. Hoje eu não orei e não fiz o meu devocional porque eu não tive tempo. Sabe como é que é, né, gente? O dia a dia é o dia a dia. As senhoras, é o dia todo lá, pá, 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 pá. Nós às vezes estamos ali, sabe, envolvido. E a gente precisa parar. Deus, ele fez o mundo em quantos dias? 6 dias. O que ele fez no 7º dia? Descansou. Deus, quando estabeleceu a lei para Israel, foram trabalhar 6 anos seguidos. Mete brasa na terra. 6 anos seguidos. Porém, no 7º ano, vocês vão colher do fruto que vocês trabalharam durante 6 anos e vão comer durante 1 ano em casa, na rede, descansando. Vão deitar, vão descansar. Aí depois começa tudo de novo. É como o meu trabalho lá, né? Na verdade, a gente trabalha 6 dias e folga 1. É mais ou menos isso, né? Falar de 2, mas não é. O 2, ele apenas para poder nos preparar para a folga, né? A gente, na verdade, não folga no dia que a gente sai, né? Aí eu trabalho 6 dias. Eu estou hoje no meu... Amanhã eu vou fazer meu 3º dia. Aí quando chega o meu 6º dia de trabalho, eu sei que 7h30 da manhã eu vou sair. A gente sai destruído, né? Porque é uma noite toda dirigindo, né? A gente sai ali um bagaço. Mas a gente vai para casa, descansa. Mas aí vem a mente. Eu vou descansar. Vou desfrutar um pouquinho da minha tarde. Aí no dia seguinte é a minha folga. Tranquilíssimo. Isso traz alegria, satisfação. Né? Teve uns dias atrás aí que eu trabalhei minhas 2 folgas seguidas. Foi dolorido. Né? Entra dinheiro, mas também a paz você perde, né? A tranquilidade você perde. O descanso você perde. O que é mais valioso é isso. Trabalhar, mas devemos nós descansarmos. Essa é uma lei bíblica. Isso é um mandamento, não é simplesmente uma forma que diz, olha, gente, olha só. Né? Se vocês puderem, vocês descansam. Não, é bíblico. Está lá no Êxodo 20. Dia do descanso. Descansar. E descansar não é você parar de fazer as coisas, não. Descansar é você viver em função do que vai fazer para falar com Deus. Devocional. Pensar um pouquinho mais, muito mais sobre Deus, ler a palavra, ter um relacionamento maior com Deus naquele dia, porque tudo. Por que existe o descanso? Mas que às vezes lá em casa é meio complicado, às vezes eu não faço isso, né, meu amor? Mas o descanso é para quê? Para você estar com a família. Isso mesmo? Para desfrutar com a família, estar próximo da família. Né? Aí minha esposa olha para assim, fala a Deus. Eu sei que ela tá falando. Eu devia perceber ali agora. Eu tô aqui, ó, captando a mensagem que tá na cabeça dela, né? É porque às vezes eu não faço isso, às vezes, né? Ou muitas das vezes eu não faço. Né? Mas a gente vai consertar isso em nome de Jesus. Tá entendendo? É para isso que existe o descanso. Mas agora no caso espiritual, é para nós descansarmos, para podermos dar atenção mais a Deus. Não que não temos que nos dar atenção quando estou trabalhando. Tem que dar atenção sim, dirigindo, né, pastor Sevilha? Tem que dar atenção a Deus. Nossa, guarda aí. Olha só, olha, misericórdia. Viu o carro correndo. Né? Hoje mesmo, pela manhã,
O carro lá passou, uma rua estreitinha, o cara passando correndo do meu lado. Contra mim. Contramão que eu falo né? Vindo contra mim. Aí eu fui, notifiquei lá o pessoal lá sobre que é uma das empresas lá da MRS, né? Então eu fui lá e notifiquei mesmo. Sou meio bravo. Entendeu agora? Então, a gente tem que ficar ligado. Senhor, muito obrigado por me guardar. Obrigado porque às vezes a correria no dia a dia pode nos levar ao quê? À displicência. É por isso que nós temos que sempre manter manter a esperança. A gente não pode perder nunca ela de maneira alguma. Porque a esperança é a âncora que nos faz ficar firmes diante do mundo de tanta turbulência, de tanta tribulação. Quem aqui não passa por luta? Quem aqui não passa por tribulação no seu dia a dia? Quem não tem problemas no seu dia a dia? Todos nós temos, mas a esperança vai nos manter firmes para a volta do Senhor. Você viu conjunto com a Rosilane. Eu vou prender ainda, Rosilane. Vou prender ainda. Você não já viu isso? Eles estavam cantando aqui sobre o noivo vem. Às vezes, quando você canta assim, o noivo vem, o que vem na mente de vocês? Para muitos, apenas uma música, não é verdade? Mas para aqueles que aguardam o noivo, é a esperança de viver eternamente em paz com Deus. Não tem outra coisa melhor. É isso que a gente precisa manter no nosso dia a dia. Vamos lá, 16. Aí aconteceu o momento. E aí, quando acontecer esse momento, como estaremos nós? Como é que vai? Você hoje, pergunto os irmãos, se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você subiria? Não me responda. Eu estou fazendo a pergunta apenas por fazer. Perguntaram para Mudin. É que eu não sei falar os dois nomes dele primeiro, né? Se Jesus voltasse amanhã meio-dia, o que você vai fazer? E aí? A perguntinha, depois eu respondo que eu perguntou. Mas se Jesus voltasse amanhã, falasse assim, falasse para vocês, amanhã eu estou voltando meio-dia, o que vocês vão fazer? Hã? O que nós iríamos fazer? E aí? É justamente isso que você tem que fazer agora. O que você vai fazer amanhã meio-dia, ou durante esse período até meio-dia, é justamente isso que você tem que fazer a partir de agora. Se voltar mais para Deus, se firmar mais com Deus. E muito falou, eu vou continuar sendo o que eu sou até hoje. Louvando e exaltando o nome do Senhor. E não vai mudar. Nós não temos que mudar porque existe uma coisa, né? Existe a questão do medo. O mundo está lá fora porque tem medo. Muitos vêm para a igreja com medo. Muitos estão na igreja porque tem medo, porque tem aquela coisa, se eu sair da igreja eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Não precisa preocupar, não. Se você está aqui se relacionando com Deus e louvando o nome do Senhor, tenha certeza de uma coisa, Jesus vai voltar e você vai com Ele para o céu. Essa é a certeza que nós devemos ter a cada dia. É por isso que Paulo está consolando dizer que, gente, não se preocupa dos que forem embora, fique tranquilo, vocês vão se encontrar com ele. E outra coisa, não percam a esperança. Nunca perca ela. Porque o Senhor vai nos levar. 17. Estaremos com ele para sempre. E ninguém mais vai tirar a gente das mãos do Senhor. Não perca a esperança, amado. Não deixe que nada tire esse prazer de ser feliz, alegre com o Senhor. Como diz lá em Neemias, capítulo 8, acho que é versículo 10, se for a memória, que a alegria do Senhor é a nossa força.
O crente é forte porque ele é alegre no Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 3 de memória, fala que devemos sempre estar alegres. Alegria. Se você for ler o contexto, ele fala que existia uma coisa que tira alegria, que é a preocupação. Então, o que temos que fazer? Lutar contra a preocupação. Vencer ela. Como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 7. Lança sobre o Senhor todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. E aí no versículo 8, interessante, que ele acrescenta: seja sóbrio, seja vigilante. O diabo, sabe, o diabo, esse adversário de vocês, ele anda ao nosso derredor, querendo nos devorar como um leão. Você viu o leão como é que ele ataca a sua presa? É muito calculista, né? Ele abaixa, ele olha para a presa e procura uma falha da presa, uma displicência da presa. Vê só o mundo animal, você vai ver só como é que ele faz. Ele não é bobo, não. Ele é esperto, leão. E talvez Pedro estava falando isso. O diabo, ele anda sempre atento. Mas uma coisa é certa. Deus, quando você confia nele, quando você acredita nele. Esses dias estamos falando sobre o livro de Jó. O pastor Silvio está compartilhando lá, pastor? Então, o pastor que está compartilhando, não perca não. E ali, a gente vai discorrer, estamos aí no capítulo 5 ainda, falta muita coisa ainda na lição 5 lá, né? Falta muita coisa para te falar ainda lá. Mas uma coisa é certa. O livro de Jó, como eu falei agora na última aula, se ele não fosse escrito, talvez ficaríamos hoje a ver navios. Por que eu estou passando por luta? Né? O livro foi escrito para poder nos descrever que existe uma força demoníaca trabalhando constantemente para poder nos levar para a ruína. Mas Deus, na sua soberania, Ele sempre está nos guardando e nos firmando com a esperança. E essa esperança nunca devemos perder. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos para o Senhor nessa noite, tá bom?